Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Nosso objetivo é levar um pouco mais de conhecimento para você que vai preparar a sua aula neste próximo domingo, para você que ama estudar na Escola Bíblica Dominical e para você que ama a Palavra de Deus através de um estudo sistemático. Nós estamos com um trimestre importante, trabalhando esse primeiro trimestre de 2025 em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então assim, nós convidamos você, fique conosco, você que está nos acessando pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações. Toda semana tem um vídeo novo da aula subsequente ao domingo para você poder assistir. Então faça isso, se inscreva e continue. Você tem acesso também no YouTube, em todos os nossos vídeos, São já praticamente 2 anos que nós estamos no ar e sempre os vídeos estão lá arquivados. Você pode usar até como uma busca para a apresentação de algum conteúdo, para algum estudo. Nós estudamos a aula passada a lição de número 4, onde a gente pensou na temática Deus é triuno, e hoje nós vamos estudar a lição de número 5, Jesus é Deus. Eu já volto na lição 4, porém antes eu quero apresentar os comentaristas de hoje aqui, que estão conosco, está conosco aqui para comentar essa lição, o pastor Marcelo, que é o dirigente da De Jardim Brasil. Paz do Senhor, pastor Marcelo. Pastor Evalcira, paz do Senhor, presbítero irmão Rodrigo, privilégio estar contigo aqui para mais essa programação. Glória a Deus. Presbítero Rodrigo, auxiliar ali na Detranauta, amante da teologia também. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Evalcir, Pai do Senhor, pastor Marcelo, Pai do Senhor também a todos os nossos queridos amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Sempre um prazer estar aqui comentando essas lições que são de suma importância e extremamente relevante para o aprendizado de cada um de nós. Glória a Deus, Nós estudamos a aula passada, a lição de número 4, Deus é triuno, onde a gente apresentou, A gente estudou como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, também olhamos para as heresias, contra a doutrina da Trindade, e também pensamos em 3 pontos, no terceiro ponto, sobre o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Esses foram os 3 pontos que nós pensamos naquela lição. Uma vez mais, a nossa gratidão a você que comenta no nosso canal, você que sempre faz seus comentários, Seja eles positivos, seja eles não positivos, Nós, à medida do possível, procuramos responder com muito zelo e temor de Deus, baseado até na própria orientação bíblica do apóstolo Pedro, Que nós devemos sempre estar preparados para responder com mansidão, pastor Marcelo e presbítero Rodrigo? Com mansidão e temor, Eu sempre friso, não é só a mansidão, é o temor, A qualquer que pedir a razão da esperança que é em nós. Nós temos princípios, nós temos defesa, ou melhor, nós temos doutrinas fundamentais da Bíblia que estudamos, nós temos essa lição Defesa da Fé, nós temos o nosso, fugiu aqui, me ajudem aí, nosso Declaração de Fé. Obrigado, presidente. Declaração de Fé, que é onde a maioria dos nossos temas aqui estão baseados, Nosso credo, nosso cremos, em que cremos, Então a gente trabalha em cima disso com muito zelo e temor. Nós vamos responder na medida do possível, mas agradecemos a você. Isso nos ajuda a melhorar. Pois bem, a lição de hoje, a lição de número 5, Jesus é Deus. Que lição maravilhosa. A lição de número 3, nós pensamos sobre o Jesus encarnado, O Jesus homem. Hoje nós vamos no Jesus é Deus. Que coisa linda de pensar. E eu quero pedir ao pastor Marcelo para fazer a leitura do texto áudio. Pois não, pastor Evalcir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Muito bem. A verdade prática, presbítero Rodrigo? Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia.
além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Muito bem. Os objetivos da lição, que são 3, o primeiro é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. O segundo, explicar a heresia do arianismo. E o terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 1 ao 4, e também o mesmo capítulo 1, versículos 9 ao 14. Acompanhe a leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo dessa lição, pensando nessa temática de hoje, lição de número 5, Jesus é Deus, né? E a gente vai olhar a introdução, é muito importante, você, professor, eu me dirijo a você que vai preparar essa aula, você dar uma analisada nos auxílios que tem na lição do professor, o plano de aula, tem o livro de apoio do Ezequiel Soares, eu tenho ele digital aqui, né, mas você pode adquirir ele tanto físico ou digital também, né, pelos sites e portais da CPAD, e ter esse material. Mas tem o plano de aula, o plano de aula te dá uma visão panorâmica de uma projeção de aula, os auxílios doutrinários, auxílios bibliológicos para contribuir, mas não só isso, tá, professor? Vá buscar, que tem muito recurso importante. Nós vamos tratar hoje, pastor Marcelo e presbítero Rodrigo, sobre arianismo, né, mas não é... Ela é uma das principais seitas que combateram a divindade de Jesus, porém, né, tem tantas outras para se buscar, para conhecer, e combatentes também, né? Pessoas que lutaram aí no início do cristianismo, né? Eu frisei na aula de número 2 que eu ministrei no Tempo Central aqui, no domingo, que eles tinham um evangelho, o Novo Testamento estava em formação, né? Então, não recorriam, por exemplo, hoje nós temos um debate, nós temos uma dúvida, nós temos Bíblias, né, com comentaristas de vários, agora surgem Bíblias aí tão boas, né? Nós temos a opção pelos navegadores de internet, tem coisas que que são nocivas lá, porém tem muitas coisas que são boas na internet, que a gente pode pesquisar, usar como base de estudo também, né? Mas sempre lembrando, a base de estudo principal é a palavra de Deus, que é onde nós nos pesamos, não é? Então, pensar nisso, a introdução nos traz aqui o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitir, em hipótese alguma, outra divindade senão um só, e somente só o Deus Javé de Israel, conforme Marcos 12, 28 a 30, né? Que é aquela pergunta que os escribas fazem a Jesus, né? E sobre a questão da deidade, de um só Deus, né? E aí Jesus vai dizer, né? Nesse que está escrito, ouve a Israel, adorarás o Senhor teu Deus, o Senhor, o único Deus, né? Daí vai falando o Senhor de todo o teu coração, né? Então, assim, era muito centralizado isso aí. Então, o apóstolo João, ele não está trazendo um outro Deus. Nós vamos olhar hoje para a leitura bíblica em classe, para o seu primeiro capítulo do seu evangelho, e a gente vai pensar sobre isso. Então,
a introdução continua dizendo, ó, o verbo com os atributos da sua deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então João ele faz isso, né? O evangelista João ele descreve dessa forma. E aí nós vamos pensar em 3 pontos hoje: a doutrina bíblica da divindade de Jesus, a heresia que nega a divindade de Jesus, e vamos também pensar no 3º ponto, que é as implicações do arianismo na atualidade. Então vamos lá, presbítero Rodrigo, pensando nesse primeiro ponto, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. São 2 pontos, primeiro com você e depois com você no segundo subponto. Primeiro pensando, Jesus é Deus, né? Aí Filipenses vai dar, apóstolo Paulo aos Filipenses vai ser clássico no capítulo 2, né? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Presbítero Rodrigo. Sim, então eu tenho a dizer que a Bíblia ela é repleta de textos, ao meu ver, claros, contra qualquer sombra de dúvida, em relação à divindade de Cristo, né? Eu nomeei alguns, mas eu vou citar apenas 2 no Antigo, uns 3 no Novo, para não tomar muito tempo. Nós temos aqui, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que vai dizer: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Nós sabemos que Emanuel significa ali Deus conosco. Segundo o texto, Isaías também 9,6, que vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós sabemos que esse texto, essa profecia, ela vai estar culminando na pessoa de Cristo no seu nascimento. Nós temos o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, que é o texto áureo aqui da nossa lição. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então João já defendendo aí essa doutrina da divindade de Cristo. Temos João 20, 28 também: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então o próprio Tomé chamando ali Jesus de Deus. E ali, conforme o pastor Valcir mesmo citou, o texto de Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7, que vai dizer aqui na NVI, vai dizer assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser, eu gosto muito dessa tradução, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então nós temos que tomar cuidado e fazer uma boa exegese, uma boa análise desse versículo, porque quando ele vai dizer que ele esvaziou-se, é nesse sentido, ele não se apegou, o fato de ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, porque existe uma outra heresia, né? Estamos falando de heresia, vamos falar mais de uma também, dentro desse assunto, que é a teoria do kenosis, que Jesus, quando ele encarnou, ele abriu mão da sua divindade ou dos seus atributos, né? Então, e não é isso que a Bíblia diz. Jesus continuou sendo Deus e também, da mesma forma, tendo todos os seus atributos. Eu gosto muito de uma analogia que o pastor Átila Ribeiro, pré-tribulacionista, pentecostal também, que eu acompanho o trabalho, ele vai dizer assim: imagina só uma pessoa, um mestre de jiu-jitsu faixa preta. Chega ali um aluno iniciante, faixa branca ali, e ele vai treinar esse aluno, esse novo aluno. Ele não vai usar, obviamente, as suas técnicas ali com aquele aluno novo, porque não teria a menor chance de conseguir. Mas ele não deixa de ser faixa preta, ele é, mas ele não usa, né? Então, para nós trazermos aí para essa encarnação de Cristo aqui na Terra, é a mesma coisa. Ele não deixou de ser Deus e muito menos de ter os seus atributos. Ele simplesmente, no momento que estava aqui na Terra, ele deixou de usar por conta desse mesmo versículo que vai dizer que ele não se apegou nessa questão de ser igual a Deus. Então nós temos aí, conforme eu disse, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, textos que, ao meu ver, são claros, cristalinos, de que Jesus, sim, ele é Deus, coeterno com o Pai, não foi criado, mas ele é Deus, sim. Maravilha, né? Então Jesus é Deus, tá claro, né? Pastor Marcelo, os atributos, né, que são absolutos e incomunicáveis, né, de Deus, deixo contigo esse subponto.
Pois bem, Jesus sendo Deus, ele tem como parte da sua natureza esses atributos que são próprios da natureza divina. A onisciência, a onipotência, a onipresença, os quais ele se utilizou deles. Nós sabemos que é muito caro, né, para o mundo árabe, ainda nos dias de hoje, aceitar a ideia de que Deus encarnou e que Deus veio numa pessoa humana e que essa pessoa estava declarando ser o Filho de Deus. Não só isso, o Filho de Deus igual a Deus, com a mesma natureza divina. Isso foi muito difícil lá e é muito difícil ainda hoje para eles aceitarem. Quando a gente lê a carta do escritor aos Hebreus, lá no seu primeiro capítulo, a gente percebe esse esforço do escritor, não é, para convencer as pessoas, e é um grupo específico de estudiosos, que Jesus era o Filho de Deus e que ele veio e que Deus se manifestou entre os homens, andou entre os homens, e esses atributos foram revelados. Eu acho interessante a gente olhar lá para o finalzinho do ministério terreno de Jesus, quando ele vai se despedir dos discípulos, ele reúne os 11 e os envia. E aí ele vai fazer essa declaração desses seus atributos, e ele diz assim aos seus discípulos: olha, eu envio vocês, vão, façam discípulos, mas Jesus enviou eles separadamente. Então, para um judeu da época, só havia autoridade divina num coro de, no mínimo, 10 sábios para tratarem assuntos relacionados à vida, como ela deveria ser vivida. Se houvesse 10 sábios discutindo um assunto e dando conselhos a respeito da vida com Deus, segundo eles, a presença de Deus estava lá. Mas daí Jesus declara, dizendo: não, eu também sou Deus, e agora eu declaro a vocês, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ele fala da sua onisciência neste contexto, dizendo aos discípulos: vocês podem ir, porque a mim foi dado toda a autoridade, todo o poder. Fala do seu poder. E eu estarei convosco todos os dias. Fala da sua onipresença. Então, isso aqui mexeu muito com a cabeça deles. Quando eles ouvem Jesus declarando isso, aliás, isso custou a vida de Jesus, né? Eles foram para cima, eles não aceitavam. Não, mas como é isso? Esse mesmo Jesus, ele declara dizendo que não precisava de 10 sábios, bastava 2. Ele diz agora que aonde ele recebeu a autoridade, onde os seus discípulos estivessem, quer fossem 2 ou 3, falando em nome dele, ele lá estaria. E ele faz aquela declaração enigmática dizendo assim: olha, e eu agora nomeio um outro lugar para que a presença do meu Pai, para que eu esteja. Agora não vai ser só mais na sinagoga ou no templo, agora onde vocês estiverem, porque agora eu vou habitar vocês. Então essas declarações, hoje aqui, pastor, como o senhor bem disse no início, hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos recursos, nós temos toda a história nas nossas mãos, mas foi um assunto muito caro a essa igreja, aos ouvidos do primeiro século, né? Então, esses atributos de Deus se revelou na pessoa do Cristo, e isso está muito claro nestes textos de Mateus, capítulo 18, também o capítulo 28, que é o último capítulo, quando ele comissiona os seus discípulos. Fica muito claro esses atributos de Jesus como sendo Deus. E por que não falar também das virtudes, né, que ele tem com o Pai? O Pai é amor, o Filho é a graça, o Espírito Santo, né, é a comunhão, e essas virtudes, né, são virtudes próprias da natureza divina, de uma natureza divina. Por isso mesmo, creio piamente que Jesus é Deus. Glória a Jesus, né? Que maravilha. Pensando, né, o auxílio doutrinário, ele traz um ponto interessante que eu quero destacar aqui, pastor Marcelo e presbítero Rodrigo, que é a mesma substância com o Pai, que é o consubstancial, né? Que do grego, aí me ajudei, homoousion, né? Do patri, que significa que ele é da mesma substância com o Pai, né? Isso é muito interessante. Então, pensar esses pontos, analisar
Nós já vimos então essa doutrina bíblica sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus e os seus atributos absolutos. No segundo ponto dessa lição, nós vamos olhar para a heresia que nega a divindade de Jesus. É claro que o escritor, pastor Ezequias Soares, ele focou mais no arianismo, né? O arianismo, ele trabalhou isso já no século IV, mais ou menos. Mas desde o início, desde o primeiro século, a guerra já estava travada, né? Os próprios judaizantes, que a gente já tratou deles aí em lições anteriores, eles estavam lá com essa dúvida que você mesmo trouxe, pastor Marcelo. Essa dificuldade, né? Peraí, esse Deus, né, que dava uma impressão de imponente, agora vem dizer que é para se bater de um lado da face e para bater no outro, era um contraste realmente. Né? Só que era o Deus encarnado, nosso Jesus, Senhor e Salvador. E nós vamos olhar para essa heresia, e eu tive observando, e ele destaca aqui o arianismo, depois eu vou com o pastor Marcelo sobre as explicações, né, de Ário, né, o que Ário fazia, e depois com o presbítero Rodrigo sobre a refutação, a solução dessa controvérsia. Mas pensando, eu estava olhando aqui, ele traz aqui na lição os ebionitas, né? Também os monarquistas dinâmicos. Né? Interessante, eu até destaquei aqui que o ebionismo foi um movimento herético de cristãos de origem judaica, olha lá a origem, né? Que surgiu no 2º século da era cristã, quer dizer, praticamente 2 séculos antes, né? Acreditava que Jesus era o Messias, mas também um homem comum nascido de Maria e José. Eles negavam a divindade de Jesus e aceitavam o Velho Testamento, rejeitavam o Novo Testamento, como rejeitam até hoje, né? Substituíam o Novo Testamento pelos evangelhos dos ebionitas. Então, e a palavra ebionismo, o significado dela é pobre, né? No original, ebionaioi, pobre. Depois vem os monarquistas dinâmicos, né? Esse eu não destaquei muito o assunto aqui, não vou dar ênfase para ele, né? Mas não deixa de ser importante. Era um grupo que acreditava que Jesus era um homem concebido milagrosamente, mas ele se tornou filho de Deus por ter sido preenchido... deixa eu ler de novo. Era um grupo que acreditava que Jesus era um homem concebido milagrosamente, mas se tornou filho de Deus por ter sido preenchido por sabedoria e poder divino. Olha que situação, né? Nós cremos que ele não nasceu no ventre de Maria, né? Ele foi colocado lá pelo Espírito Santo, mas ele já era eterno, né? Sim. João Batista vai dizer isso, vem um aí que é depois de mim, mas é antes, né? Ele dá... Olha que interessante, né? Mas tem outras, eu anotei aqui que eu fiquei curioso com esses assuntos, não vou destacá-los aqui, mas a escola gnóstica de Cirinto, também muito forte. Outro é o Nestório, né? Esse Nestório estava na mesma época que é o nestorianismo. Eles trabalhavam tudo isso, monofisismo e o adocionismo. O adocionismo eu quero ler aqui, é importante destacar, o adocionismo defendia que Jesus nasceu como um ser humano normal, mas que for adotado por Deus como seu filho. Olha só. Com essa ideia, ecoava que a sociedade pagã, o contexto cultural contribuiu para a sua popularização. Paulo de Samosata, que é quem cuidou dessa doutrina, dessa corrente filosófica de pensamento, é o nome mais associado à origem dessa doutrina. Para ele, Jesus era um homem em quem o Pai entrara e possuíra. Então são essas ideias, né, de heresias, né, que se traziam, e a lição vai deixar claro aqui sobre o Ário, né, em 318, que negava a divindade de Cristo e considerava como um Deus, com D minúsculo, de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse a existência antes da encarnação. Isso é confusão? Defendia a existência antes da encarnação, porém negava, né? Então, assim, mais ou menos no comentário introdutório que eu faço, mas eu deixo vocês dois bem à vontade. Deixa eu ver aqui, vou com você primeiro, Marcelo. Okay. Sobre esse arianismo aqui, algum comentário a tecer? Sim, mais uma ideia e muito própria, muito comum daqueles que pegam algum texto e tiram ele do seu contexto para defender uma ideia que é própria. Mas eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes que lá mais próximo de Jesus existia um grupo, era o grupo dos essênios, e este pessoal, eles conviveram, eles viram Cristo, né? Vamos pensar naqueles que viram Jesus, foram testemunho das suas ações, presenciaram, tiveram a oportunidade de ouvi-lo e ainda assim não conseguiam crer. Bem já tinha profetizado o profeta Isaías que ele viria
e pelo seu aspecto aparente, pela sua forma de ser, ele seria desacreditado mesmo, né? Ele não teria uma aparência desejável, ele não seria como os demais, e não foi mesmo. Jesus era tão igual aos seus discípulos que quem o ouviu e viu não conseguiu aceitá-lo, não conseguia entender que aquela era uma expressão de poder de Deus para aquele tempo. Os essênios preferiram cultuar os anjos, e eles diziam que os anjos eram, depois de Deus, a criatura mais poderosa, e eles preferiam cultuar os anjos do que aceitar Jesus como sendo o Messias. Exatamente pelo fato de Jesus ter trazido a sua mensagem nesse formato, como o senhor bem colocou, pastor Evalcir, da renúncia, da entrega, do sacrifício. As pessoas não querem um Deus que se sacrifica em favor dos outros. As pessoas querem um Deus que recebe sacrifício para tornar elas superiores umas às outras. Então é isso que as pessoas esperam, essa é a grande verdade. Mas o arianismo é só mais um ismo que surgiu, assim como o judaísmo, assim como o hinduísmo, o budismo e todos os outros ismos que nós temos aí. Então Jesus não veio para defender a ideia de um ismo qualquer, nem mesmo do cristianismo. Às vezes a gente fica com a ideia de que o cristianismo é uma exclusividade, é uma seção exclusiva onde Deus se revela, e não é. Ele não é um defensor ou fundador de mais um ismo. Jesus não veio para isso. Deus não se revelou a fim de patentear um ismo que fosse diferente dos outros ismos. Então o arianismo ele defende essa ideia. A partir de alguns textos isolados, eles defendem essa ideia de que Jesus não pode ser Deus. Lá no início, eles não tiveram dificuldade de aceitar que Jesus fosse um profeta, o que era algo assim muito importante, né? Esse título de profeta nos dias da primeira igreja era algo muito importante. Eles concordavam, tanto que quando Jesus perguntou, olha, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles disseram, estão dizendo que tu és um profeta. E compararam Jesus com profetas importantes para eles na época. Então, ser Jesus um profeta não era um problema. Ser Jesus um homem importante, um sábio, alguém poderoso, alguém que poderia até governar sobre eles, trazer justiça, fazer juízo, isso eles não tinham nenhum problema. Mas essa declaração de que Jesus é Deus, isso de fato nunca entrou na cabeça dessa gente. E aí, como o senhor citou, também anotei alguns outros pensamentos aqui que vão receber nome. Foi tratado na lição passada, inclusive o pastor Claudinei defendeu com muita maestria essa questão da trindade. Essa é uma ideia de teólogos já atuais, né? Essa expressão trindade. Como bem disse, a gente não encontra na Escritura Sagrada, é um termo nosso, para a gente definir como a gente entende, né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas existem outros também, o triteísmo, por exemplo. Existem pensamentos que defendem a ideia de que existem três deuses. Então, pensar em Jesus como um Deus, a parte de Deus Pai e Deus Espírito Santo, também é errado. Então, veja, não é só declarar Jesus é Deus. Não é só isso, senão a gente cai dentro dessa ideia do triteísmo. E existe o unitarianismo. Esse aqui nega a divindade de Deus e do Espírito Santo também. Deus é Deus, mas Jesus e o Espírito Santo não. E aí existe o que eu acho mais engraçado, que é o modalismo. O modalismo são pessoas que pensam o seguinte, não, às vezes Deus é Pai, mas às vezes Ele quer se apresentar como Filho. E às vezes, a depender da circunstância, Ele se apresenta como Espírito Santo. Isso é o modalismo. Né? É perigoso isso, é sutil, às vezes a gente percebe isso até no nosso meio. Não, Deus está aqui, mas é por meio... Então, é muito perigoso essa ideia e a gente precisa cuidar para não cair dentro de mais um ismo aí também, ser mais um ismo na história aí, que depois alguém vai estar lendo sobre nós e discutindo e dizendo, olha, houve lá em 2025, né, se Jesus não voltar. Pastor Evalcir, então essas são as explicações, né, dos ismos aí
que existiram e que É existem. interessante, né? É a mesma substância, né? Os três são um, né? Presbítero Rodrigo. Só reforçar aqui algumas refutações de alguns textos usados, como o nosso pastor Marcelo, o novo pastor Marcelo diz, características das seitas. Elas pinçam textos da Bíblia para tentar encaixar nos textos bíblicos aquilo que eles querem, aquilo que eles pregam. Então, na verdade, é uma exegese, não é uma exegese. Porque o que é exegese? Exegese é quando você deixa o texto falar, aquilo que o texto está querendo dizer. Exegese é quando você entra com seus pressupostos, com a sua ideia para dentro do texto, querendo fundamentar a sua doutrina, a sua visão no texto. Isso nós não podemos fazer, senão nós vamos cair nisso aí, né? Nessas heresias absurdas que existem por aí, né? Então, por exemplo, João 1, do 1 ao 3, nós vimos claramente, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus não foi criado, ele estava no princípio com Deus, né? E ele é Deus. Jesus é consubstancial com o Pai, eu e o Pai somos um. E é interessante esse versículo, porque geralmente os unicistas, né, que tem a ver com modalismo, sabelianismo, né? Tem outros nomes, eles vão falar, tá vendo? Ó, Jesus e o Pai é um, por quê? Porque ele disse, eu e o Pai somos um, só que nós temos que procurar entender o que é esse um, né? Por exemplo, a Bíblia vai dizer que quando o homem e a mulher se unem, se tornam ambos uma só carne, não são a mesma pessoa, são um, mas não a mesma pessoa, não uma só pessoa, são duas pessoas. Deus também vai dizer nas páginas da Bíblia, Jesus, que ele tem a sua igreja. A sua igreja é uma só, não tem várias igrejas. É uma igreja, é o corpo místico de Cristo, composta por vários crentes, independente de época, várias épocas dos séculos, só que é uma igreja só, que é a reunião dos santos. É a mesma coisa. O Pai e o Filho são um, mas não são a mesma pessoa, são pessoas distintas. Então nós temos que saber interpretar aquilo que o texto diz. Outro texto, Colossenses 2,9, vai dizer, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós podemos observar, com base nesses textos e tantos outros que existem na Bíblia, provas aí que Jesus, ele é Deus, ele não foi criado conforme o arianismo, ele vai pregar, e outras seitas, né, de hoje que também levam aí essa doutrina do arianismo para frente. Jesus, ele não é um ser criado, mas ele é incriado, ele é Deus, ele é eterno, assim como o Pai e o Espírito Santo. Que maravilha. Então, pensando aí nessas heresias que negam, né, a divindade de Jesus, né, o principal arianismo, mas citado as outras aqui, importante, né, de muita importância. Pastor Marcelo, o subponto 2 vai falar das explicações que Ario dava, né? Eu vou deixar contigo aí para trabalhar esse subponto. Pastor Evalcir, eu penso que seja importante apenas a gente reforçar dentro desse segundo ponto, que quando a gente insiste em uma afirmação que é contrária às Sagradas Escrituras, a gente vai terminar, como bem disse o presbítero irmão Rodrigo, tendo que criar para nós um outro evangelho, além do que nós já temos, porque insistir nisso implica em a gente escrever uma outra Bíblia, como acontece com algumas seitas que hoje têm as suas próprias traduções do Evangelho para fortalecer as suas ideias, os seus pensamentos. Talvez no nosso meio evangélico seja importante a gente dizer, e aqui é um conselho pastoral, né? Eu tenho que dizer do que acontece hoje entre nós, uma denúncia assim, muito simples, mas perigosa, que é não lermos mais a Bíblia Sagrada. Existem líderes, né, expositores, ensinadores, que não se utilizam mais das Sagradas Escrituras, não leem mais a Palavra de Deus. E quando leem, não se contentam com elas. Então se apegam mais em recursos secundários, que não é errado, mas que destoam completamente, né, e que negam a eficácia, negam a essência, negam a natureza, né, e isso leva para um caminho muito perigoso e trazem muito prejuízos, né, ocasionam muito prejuízo para a igreja, né, enquanto corpo. Então, pastor Evalcir, é isso. Dentro desse segundo ponto, eu gostaria de fixar apenas
essas colocações. Que bom, pastor Marcelo, maravilha, né? Importante, né? Frisar, e o conselho pastoral é importante, né? Isso é bênção. Presbítero Rodrigo, como solucionar, né, a refutação? A gente já deu spoilers aqui, né? Mas é importante trazer um pouco mais aprofundado também essa solução, né, dessa controvérsia. Sim. Por exemplo, o texto aqui citado pelo comentarista, ele vai citar aqui o texto de Provérbios 8, 22, que é muito usado pelos defensores aí dessa visão do arianismo, né? E outros aí que pregam que Jesus ele foi criado por Deus em algum momento da eternidade. Então, veja bem, tem um momento da eternidade que o Pai não era Pai, né? Porque Jesus não existia antes, então, misericórdia, né? Mas é importante nós lermos o texto para ver se realmente aqui o texto está falando de Jesus. Vamos procurar entender aqui, Provérbios 8, 22... O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Então, geralmente aí os defensores do arianismo vão fazer um link da pessoa de Cristo nessa passagem de Provérbios 8, 22 e 23. Só que em nenhum momento nós podemos afirmar categoricamente que aqui o autor está falando de Jesus, está falando da pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Muito pelo contrário, se nós analisarmos ali, por exemplo, o verso 17 e 18, se nós lemos aí, porque é importante frisar aqui, queridos alunos, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, quando alguém chega para vocês com um texto espinhoso, porque nós não vamos negar, existem textos que são um pouco mais difíceis de serem compreendidos na Bíblia, né? É importante nós lermos sempre o contexto, porque geralmente eles vão focar naquele versículo para fundamentar a visão e a ideia que eles têm em relação daquela doutrina, mas é importante nós analisarmos todo o contexto e não somente o contexto, os ensinamentos gerais das Escrituras, porque a Bíblia não contém erros, nós acreditamos que a Bíblia é infalível, que a Bíblia, a palavra de Deus, é inerrante, né? Já dizia, e aí o Agostinho de Hipona, né? Se nós encontrarmos algum erro nas Escrituras, ou porque o manuscrito é falho, ou a tradução está errada, ou porque interpretamos ela incorretamente. A Bíblia não contém erro nos seus autógrafos, ou seja, nos seus originais, ela não contém erro. Então, quando nós analisamos ali os versículos 17 e 18, que vai dizer: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Ali não está falando de Deus. Deus ama aquele que ama, Deus ama todos. Deus está falando para a gente buscar de madrugada com a fila menor, que alguns falam isso. Não, Deus não está falando isso. Deus está falando, o autor aqui bíblico, inspirado por Deus, está dizendo como é importante buscar a sabedoria e o conhecimento. Então, aquele que busca diligentemente o conhecimento, a sabedoria, esse irá encontrar. Então, o texto de Provérbios 8, nós não podemos, 22, nós não podemos afirmar categoricamente que está se tratando da pessoa de Cristo, mas, analisando o contexto, está falando da sabedoria. Então, Deus, por ser Deus, né, todo-poderoso, onisciente, ele já possuía sabedoria desde a eternidade, é um atributo dele. E ele, então, ele fez uso desse atributo, criando todas as coisas, o universo, tudo bem planejado, tudo bem orquestrado. Então, é isso que o texto está dizendo. Maravilha, glória ao nome de Jesus, né? Pensar nessas heresias é importante. Por que estudar isso, né? Para nós termos argumentos, quando com temor e zelo e muito amor a gente for defender a razão da nossa fé. Então pensamos no primeiro ponto, a doutrina bíblica da divindade de Jesus, heresia que nega a divindade de Jesus, segundo ponto, e o terceiro ponto, as implicações do arianismo na atualidade, né? Pastor Marcelo, eu vou voltar contigo, até era para eu ter trazido, eu tenho essa tradução comigo lá, né? Eu ganhei de presente de um membro da igreja. Eu também. Quando pastoreava, ele chegou: pastor, eu tenho essa Bíblia e eu não sou muito fã dela, posso te dar de presente? Eu falei: eu quero. Peguei. Tá certo. Quero sim, você me está dando uma joia de presente, né? Mas ele começa com essas implicações, pastor Marcelo, tratando sobre a tradução do Novo Mundo, sim, que é importante, né? Você já até fez uma citação, sim, de cada um criar a sua própria
seu próprio escrito, a sua própria Bíblia aqui tem um exemplo claro disso, né? Deixa contigo, pastor. A tradução do Novo Mundo é uma prova viva como a gente é capaz de fazer isso, pastor Evalcir. Por isso mesmo quis frisar no tópico anterior esse perigo, né, esse risco que nós incorremos. A tradução do Novo Mundo é a materialização daquilo que muitas vezes nós já estamos fazendo sem perceber. Aconteceu lá no primeiro século de as pessoas não interpretarem corretamente as Escrituras. Isso é uma coisa. Isso dado a ignorância das pessoas. E Deus trata. Tanto é que Deus decidiu, na sua misericórdia, na sua bondade, tratar com estas pessoas de uma outra maneira. Né? Haverá um outro momento, uma outra oportunidade para os judeus e eles vão se resolver com o Pai. Agora, hoje aqui, pastor Evalcir, deixar que isso aconteça, como por exemplo esse exemplar, né, desse livro que é chamado de Bíblia também, e não o é, trazem alguns exemplos assim gritantes do quão longe a gente pode chegar com relação às Escrituras Sagradas. E o que mais me choca é porque são pessoas interessadas na Bíblia. Se não houvesse algum interesse na Bíblia, não haveria essa tradução, estas traduções. Né? Eu tenho uma Bíblia que até gosto bastante, ela é a Bíblia de Jerusalém, ela tem os livros apócrifos, e eu me lembro que uma vez eu fui para o culto com ela, isso quando eu estava lá nos servindo no Nordeste, o pastor da igreja preocupou bastante, depois ele procurou depois do culto para tentar entender se eu estava usando aquela Bíblia, né, para estudar e para pregar. Não, pastor, na verdade só porque eu saí com pressa e foi a que estava mais fácil lá. Enfim, mas, pastor Evalcir, mesmo com a nossa Bíblia, né, que é o exemplar que nós utilizamos, nós temos exemplo ainda hoje de pessoas que não conseguem compreender, né, e que precisam ser esclarecidas. Como, por exemplo, quando a gente lê lá a declaração lá no livro das Crônicas dos Reis de Israel, aquela cena do profeta Natan conversando com Davi, o Davi em algum momento percebeu que ele estava melhor do que Deus porque ele estava morando num palácio confortável enquanto Deus estava morando numa tenda velha. Essa foi a expressão dela. Não é justo que eu fique aqui habitando nesse palácio de cedro enquanto Deus está lá. E o profeta Natan, ouvindo isso do Davi, ele disse, é isso mesmo, Davi. Vai lá e faz o que está no teu coração, Deus é contigo. E quando o profeta chega em casa, Deus fala com ele, fala, sobre aquela conversa que vocês conversaram, volta lá e fala para o Davi o que eu tenho para dizer. Diga para ele que eu nunca pedi, em momento algum, que homem construísse casa para mim. Mas eles entendiam, ao olhar a tenda e a arca da aliança está lá, que Deus habitava. Então veja, a interpretação vem, às vezes, da intenção mais sincera do nosso coração. Vem de um sentimento sincero, não necessariamente uma vontade de errar, mas uma vontade de entender, mas de não se entregar, de não confiar à revelação, de não suportar ao tempo. Então foi uma pressa do Davi, eu vou construir. Daí o profeta volta lá e fala, Deus tem um recado para você. Deus manda dizer que não. Quando foi que ele pediu? Foi uma conversa dura. Quando foi que ele pediu que homem algum construísse casa para ele? Quando foi que ele precisou de... Ele não habita em templos feitos por mão humana. E tem uma conversa longa. E no fim, a conversa do profeta com Davi termina assim, mas Deus disse que um dos seus filhos, um filho seu vai construir uma casa para mim. E se a gente perguntar hoje quem é o filho de Davi que construiu a casa para Deus, a maioria das pessoas vão dizer que foi Salomão. Porque ainda hoje elas interpretam errado. Foi assim que os ouvintes lá no primeiro século entenderam. O filho de Davi que construiu a casa para Deus foi Salomão. Davi não pôde, mas Salomão construiu e não foi? Foi Jesus. O filho de Davi que construiu casa para Deus foi Jesus. Então, tá vendo? Então, essa negação, ela perdura e ela dura até os dias de hoje. Hoje, se a gente entrar nas nossas igrejas e fazer a mesma pergunta, a resposta vai ser a mesma. Então, a palavra, ela é correta, ela é fiel. Mas a nossa interpretação, muitas vezes, a mais sincera, ela engana.
não é? Então, nós temos que cuidar, porque a Bíblia, a tradução Novo Mundo, já não nos pega mais. Deus com D minúsculo, referir a Deus dessa maneira, não, isso não nos convence. Eu tenho mais medo dessa palavra nas nossas mãos, o que a gente está fazendo com ela, como é que a gente entende. Não é? Por isso mesmo Jesus sempre perguntava, o que é que está escrito? E como você lê? Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como a gente lê. Né? Que Deus possa nos ajudar, o Espírito Santo possa nos orientar, a gente ter a compreensão correta da Sagrada Escritura, pastor. Verdade, pastor Marcelo. É interessante que tudo se convergia no Cristo, né? Sim. A gente pensar, né? Tudo apontava, né? Apontava. É a questão de interpretação mesmo, de entendimento, usando a expressão que nós conhecemos, mas você já trouxe, né? Deixar que o texto fale por si mesmo e eu não posso forçar ele, né? Sim. Mas é bom, é importante a gente estar aqui, a ideia é esclarecer. É essa ideia que vocês trazem, comentando aqui, sobre a questão da gente querer sempre algo a mais. Parece, com muito respeito e temor, mas parece que virou um negócio. Eu tenho um evento no final de semana e eu tenho que chegar lá, e tem de fato, né? Mas temos, né, Rodrigo? Temos. Temos, né? E eu tenho que chegar lá e ser o melhor. Eu tenho que apresentar uma performance que as pessoas, na minha cabeça, fiquem assim... Falar o que as pessoas nunca ouviu. E a Bíblia está aí. É o que o texto, o que Jesus quis dizer. Sim. A simplicidade do Evangelho, né? Gostei dessa expressão trazida. O que diz e o que você lê, né? Então, essa é bem importante. Então, pensamos nessa tradução aí, nessa pincelada, e depois, Rodrigo, contigo, os movimentos orientais, né? Que são tantos, né? Sim, são tantos. Nós podemos aqui citar alguns, né? Por exemplo, o movimento Hare Krishna, e Jesus, para eles, é visto como um grande mestre, o avatar de Krishna, mas não como Deus encarnado, né? Então, eles não veem Jesus da mesma maneira que nós vemos ali, a sua divindade, Jesus Deus, não, mas que Jesus, ele é no máximo ali um mestre, um avatar de Krishna, né? Que é um Deus desse movimento, mas jamais como Deus encarnado. Também o budismo, né, que Jesus pode ser visto como um mestre iluminado, ou um ser que alcançou ali o nirvana, mas decide permanecer no ciclo de samsara para ajudar os outros nesse processo aí de reencarnação, de chegar à iluminação, né? Então, nós temos aí algo em comum dentre esses movimentos orientais, que é negar categoricamente a divindade de Cristo, que Jesus era Deus. Mas é interessante, pastor Valcir, pastor Marcelo, queridos amigos da TV, uma amiga da Escola Bíblica Dominical, de que Pedro, por exemplo, em Mateus 16:16, na pergunta, né, que o pastor Marcelo ele já citou aí, quando Jesus perguntou, olha, quem dizem os homens que eu sou? Pedro foi categórico, para mim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus Filho. E Marta também, em João 11:27, né? Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Nós temos também João Batista, João 1:34, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E um texto que eu gosto muito, né? Também ali em João 4:42, os samaritanos ali afirmando categoricamente, depois de ter Jesus ali com eles durante ali aqueles dias, eles disseram, ora, agora cremos não pelo teu dito, que é a mulher samaritana ali no poço, não pelo que você falou, mas nós mesmos ouvimos, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é, na verdade, o Salvador do mundo. Então, veja bem, queridos irmãos e irmãs, né? Então, existem muitos movimentos que negam, de fato, a divindade de Cristo, mas graças a Deus que, através da sua graça, do seu Espírito Santo, que nos capacitou a crer, né, na mensagem do Evangelho, nós podemos dizer e afirmar: Jesus é verdadeiramente Deus, e a Ele toda a honra e toda a glória. Maravilha, glória ao nome de Jesus. Então, esses movimentos estão aí, e o presbítero Rodrigo traz refutações bíblicas importantes.
Mas há outros grupos, né, no terceiro subponto que vai pensar aqui, o Jesus do Alcorão, por exemplo, né, eles vão dizer que ele é um mero mensageiro, né, as religiões reencarnacionistas, né, e Jesus não passa de um médium ou um dos grandes mestres filósofos. E eu destaco aqui o próprio arianismo que nós estamos falando. Eu estava lendo um artigo sobre o arianismo atual e só puxei uma frase de lá. O arianismo atual vê Jesus apenas como um bom mestre. Parece que alguém chegou para Jesus lá, né? Bom mestre, né? É uma ideia, né? Muito rico, né? O que hei de fazer para a vida eterna? Será que dá para... né? Um rabino sábio, eles veem assim, o arianismo atual. Um belo exemplo, né? E eu convivi com isso em meio empresarial, quando exercia minhas funções de trabalho, né? Jesus é um bom, como é que é? Um cara do bem, um cara que fez o bem, né? Um exemplo a ser seguido. Eles trazem isso, que é até bonito, né? Um mártir de uma causa nobre. Tá aí, né? Eles estão olhando, morreu por algo realmente nobre. Jesus veio na plenitude do tempo, no tempo proposto, como já citado no início, ele despiu da sua glória. Eu ouvi uma vez um teólogo falando que quando ele desceu lá, Filipenses 2, né, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. A ideia de aniquilamento ali é um mutilamento, né, de certa forma. Ele rompeu com aquilo, ele não deixou de ser, mas ele rompeu naquele momento com aquilo. Então era muito profundo, né? Claro que se demanda um tempo para abrir isso e pensar, né? Mas está aí, o arianismo está aí, as filosofias, as correntes de pensamentos, elas estão aí para negar, mas nós estamos aqui para dizer que nós cremos. Nós cremos nisso, nós não negamos, conforme João escreve, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós defendemos pela palavra que Jesus é Deus. Pastor Marcelo, algum comentário, conclusão? Pastor Evalcir, eu quero apelar nesse último momento da nossa lição para que creamos de fato que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Muita gente hoje não tem nenhuma dificuldade, como o senhor bem falou, em várias esferas da nossa sociedade, nas mais variadas áreas, né, e segmentos, pessoas que encontram, sim, porque existem mesmo na pessoa de Jesus exemplos que podem e devem ser seguidos, e se seguido é a receita para o sucesso, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Mas as pessoas que assim o fazem em forma de comércio, né? Como o senhor disse, na área empresarial, isso é em forma de comércio, isso é visando ganhar. E um certo pensador disse que não há nenhuma dificuldade nas pessoas dessa era em aceitarem, né, e receberem sobre as suas vidas o opróbrio de Jesus, ou seja, enfrentar aquilo que Jesus como pessoa enfrentou. E na verdade não há mesmo. Há pessoas que sofrem, há pessoas que passam pelos mesmos opróbrios de Jesus. O grande segredo da vida é a gente encarnar de fato a natureza do Cristo. Isso é uma outra coisa. Muda completamente. Encarnar a natureza do Cristo, porque essa é a natureza divina. Encarnar a natureza do Cristo, pastor Evalcir, presbítero irmão Rodrigo, é a gente andar pelas ruas da cidade e as pessoas olhar para nós e ver Deus. Quando perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai, olha que pergunta, simplória dos seus discípulos, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz, mas vocês já estão há tanto tempo comigo e ainda me pede, mostra-me o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Então o grande desafio é esse, pastor Evalcir, é a gente crer não somente na declaração verbal de que Jesus é Deus, mas de encarnarmos, já que Deus não habita em templo feito por mãos de homem, e Jesus levantou esse templo, essa morada de Deus que é o nosso corpo. Então o grande desafio da vida é nós encarnarmos o Cristo, para que de fato esse nome que a gente carrega de cristão seja de fato uma expressão verdadeira. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza nesse grande desafio. Amém, glória a Deus. Presbítero Rodrigo.
Gostei muito do comentário, a fala anterior do pastor Marcelo, quando ele disse que algumas seitas, alguns desses movimentos sectários, não de propósito, mas muitas das vezes querendo aprender ou querendo, né, conhecer mais de Deus, acabam caindo por falta de realmente examinar as escrituras, procurar entender sem os óculos dessa visão, né, procurar entender realmente o que o texto está dizendo ali, acabam muitas das vezes caindo nessas enrascadas, podemos dizer assim, né? Mas nós não podemos colocar tudo aí e dizer, né, como o pastor Marcelo diz, eles fazem de propósito. Não, jamais, né? Concordo com o pastor Marcelo, faço coro com ele, jamais. Nós não podemos dizer que todos, né, que estão ali estão fazendo de maldade, não. Existem pessoas sinceras, existem pessoas que de fato estão ali servindo de uma forma equivocada, errada, mas foi aquilo que eles aprenderam. Então, eles estão propagando aquilo que eles aprenderam ao longo da vida, e cabe a nós, com a graça de Deus, estudarmos, você professor, você aluno da Escola Bíblica Dominical, estudar as Escrituras, para que quando você tiver a oportunidade de conversar com alguma pessoa que frequenta esses movimentos, você possa mostrar à luz da Bíblia a sua visão, e aí corrobora com o texto que o pastor Valcir citou no começo aqui da programação, né, o texto de Pedro, né, que viemos responder ali a razão da esperança que há em nós, né? E o movimento deísta, né, que é o deísmo, o pastor Valcir, ele citou falando que muitos acabam tendo Jesus como guia ou como um bom exemplo, no caso, né? De fato, o deísmo que surgiu ali por volta do século 17, 18, ali no contexto do iluminismo, ele vai defender exatamente isso. Ele vai defender que Deus, ele criou o universo, mas questões miraculosas, como o nascimento virginal de Jesus, né, que Jesus teria nascido ali de uma virgem, isso não é concebido por eles. A morte e a ressurreição também é negada. Os milagres, a multiplicação, tudo que a ciência não consegue provar, que é um milagre, então eles não abraçam. Então eles têm uma Bíblia mutilada. Então parte eles creem, parte eles não creem. Aí nós não podemos fazer isso. Ou abraçamos aquilo que Deus nos revelou através das Escrituras como verdade, ou não podemos ter essa balança de 2 pesos e 2 medidas, né? Aqui eu fiz uma busca em relação ao texto aqui do Alcorão, ali na Sura An-Nisan 4:171. Olha só o que eles vão afirmar aqui no Alcorão, o que eles vão dizer a respeito da pessoa de Jesus. Ó adeptos do livro, chamando aquelas pessoas que acreditam na Bíblia, nós, no caso, né? Não exagereis em vossa religião e não digais de Deus senão a verdade. O Messias Jesus, filho de Maria, foi tão somente o mensageiro de Deus e seu verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu Espírito. Crede, pois, em Deus e em seus mensageiros e digais: Trindade, abstém-vos disso, que será melhor para vós. Sabei que Deus é uno, glorificado seja. Longe esta hipótese de ter tido um filho. A ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e Deus é mais do que suficiente guardião. Olha só, então esse aqui é um escrito, você pode fazer uma pesquisa aí na internet, né, na Sura An-Nisan 4:171, o que o Alcorão ele vai falar a respeito de Jesus, negando categoricamente que Jesus de fato é Deus e Filho de Deus. Então, nós podemos observar que existem muitos outros grupos. Aqui não dá tempo, né, pastor Marcelo, pastor Valcir, de nós citarmos aí, porque existem milhares de grupos aí que acabam negando a divindade de Jesus ou do Espírito Santo. Mas se eu pudesse deixar aqui a minha última fala, a minha última contribuição nesse bloco, é muito fácil nós identificarmos ali um movimento sectário. Normalmente eles têm a característica, é só nós lembrarmos da forma matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Geralmente a seita, ela adiciona algo à Bíblia. Não é só a Bíblia, é a Bíblia mais um outro livro inspirado. É a Bíblia mais uma outra fonte de revelação. Subtração, geralmente ela diminui alguma coisa da divindade.
no caso de Jesus. Não, Jesus não é coeterno com o Pai. Jesus foi um Deus menor, é um Deus criado. Multiplicação. Ele multiplica os meios da salvação. Não é só crer em Cristo, conforme Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Para seitas, não. É crer em Cristo, mas você precisa crer também em tal profecia. Você precisa crer também em tal profeta inspirado por Deus, segundo a visão deles. E em último lugar, divisão. Eles são exclusivistas. É só a nossa gente que está salva. É só a nossa gente que vai para o céu, é só o nosso pessoal. Os outros estão perdidos, são Babilônias, estão todos condenados. Então, você lembrando das 4 operações, você consegue identificar aí se o movimento é sectário. Glória a Deus, é uma aula de matemática no final, viu, pastor Marcelo? Coisa boa, né? Que bênção, né? Nós glorificamos a Jesus pela sua vida que nos acompanha, que acompanhou essa programação, que Deus te abençoe ricamente. Concluímos dizendo que negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Então, por isso, nós cremos que Jesus, Ele é Deus, Ele é o Senhor, é Salvador, é soberano e tudo mais que você quiser adicionar na sua grandeza, que é o Cristo. Deus te abençoe por ter podido estar conosco. Pastor Marcelo, uma vez mais, gratidão pela sua vida, presbítero Rodrigo da mesma forma. Deixar o convite para a próxima lição, a lição de número 6. O Filho de Deus é igual com o Pai. Olha que tema maravilhoso. E vai ser uma lição maravilhosa também. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos neste momento por essa aula de hoje, pela vida do pastor Marcelo, presbítero Rodrigo, pela oportunidade, Senhor, de tratar esse assunto tão importante sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, que esse programa venha alcançar vidas sejam impactadas, transformadas pelo poder da sua palavra através do programa da Escola EBD. Abençoa nosso pastor presidente, abençoa a igreja do Senhor, abençoa a TV Mão Amiga e abençoa aqueles que estão nos acompanhando. Essa é a nossa petição, é a nossa oração e é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.